Será que vale a pena comprar o Nintendo Switch OLED em 2025? Para quem não sabe, a Nintendo essa semana anunciou a sua próxima versão do Nintendo Switch, que será lançado no segundo semestre de 2025. E hoje eu vou trazer para vocês um unboxing do Nintendo Switch OLED e um comparativo em relação à primeira versão. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro e eu faço unboxing e review de produtos de tecnologia. Assista o vídeo até o final e veja se realmente vale a pena você comprar este produto ou não. Hoje eu vou trazer para vocês um unboxing desse Nintendo Switch versão OLED. Eu já tenho o outro Nintendo Switch, que seria a primeira versão. Aí teve a segunda versão e depois veio essa versão do OLED. E para o ano que vem a Nintendo pretende estar lançando o Switch 2. Ok? Essa versão aqui que eu vou trazer para vocês é a versão Mario Kart Deluxe 8. E ele tem 3 meses de assinatura individual inclusa. Ok? Depois eu vou fazer, no próprio vídeo eu vou colocar para vocês informações a respeito da diferença do Nintendo Switch versão, a primeira versão, e comparativo com essa versão OLED, tá bom? Então vou parar de enrolar e vamos lá pro unboxing. Bom, aqui logo de cara nós podemos ver aqui, já vamos encontrar os dois controles na versão na cor branca, que é bem diferente da versão que vocês estão acostumados, né? Na versão preta ou naquela versão colorida, né? Azulzinho e vermelho. Já nessa corzinha aqui ficou bem bonito também. E logo de cara aqui eu já encontro o Nintendo Switch. Só que eu vou deixar ele de lado e vamos ver o que mais encontramos aqui dentro. Bom, aqui dentro dessa caixinha eu não vou nem abrir, não tem necessidade. Aqui vem um manualzinho, tá? Aqui nós vamos encontrar o cabo HDMI. Aqui nós vamos encontrar a fonte de alimentação dele. A fonte de alimentação é a mesma do outro. Aqui nós vamos encontrar também aquele suportezinho para você transformar o seu controle Switch num gamepad. Então ele ficaria dessa forma. Ficaria dessa forma, tá? Que mais? Aqui nós vamos encontrar aqueles suportezinhos, dois suportezinhos para você colocar no seu controle para evitar que você estiver jogando e você sem que quebre a sua TV. Então vem com essas duas cordinhas aqui. Aqui nós vamos encontrar, tá, aqui posso virar que não tem problema. Aqui tem eu vou raspar e pegar o código dos 3 meses da Nintendo Online. E aqui por último nós vamos encontrar a dock. Diferentemente da outra dock, essa daqui é na cor branca. Que a outra que eu tenho é na cor preta, né? E essa aqui é bem mais bonita. Aqui é a parte emborrachada, né? Putz, estou gravando mal pra caramba. Então aqui nós vamos encontrar a dock na cor branca. Aqui o suporte, diferentemente do outro, é destacável. A outra aqui você só puxa e ela abre formato portinha. Aqui nós vamos encontrar a porta USB, HDMI e a porta de rede. Basicamente é isso. Certo? Deixa eu tirar essas coisas aqui e vamos ligar o Nintendo. Só de você pegar você já vê que a tela dele é bem mais polida, né? Mais refletiva, ele vai ser igual ao outro, mas
Em comparação ao Nintendo primeira versão, esse aqui parece que tá mais bonito. Aqui na parte de trás mudou. Depois eu vou estar fazendo um comparativo mostrando para vocês como que ficou da primeira versão para essa versão. Aqui nós vamos encontrar o cartão SD. Aqui tem a parte do cartãozinho do jogo, fone de ouvido. Aqui é só o LEDzinho, botão ligar e desligar e volume. E aqui nós temos uma porta USB tipo C, tá? Então aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer, que nós vamos ter que conectar nós vamos conectar o cartão, o controle. Então aqui nós vamos ligar. Eu posso que assim fica melhor para mostrar para vocês. Aqui ele já pede para você conectar o Joy-Con. Vamos conectar outro Joy-Con. Bom, uma tela OLED não tem nem comparação com uma tela convencional. Aqui o brilho, a nitidez é bem mais bonito. Aqui é o termo. Normalmente brasileiro não tem esse costume de ler. Bom, deixa eu colocar a minha rede Wi-Fi aqui e já volto. Eu já conectei aqui, estou conectando no Wi-Fi. Próxima etapa aqui ele vai fazer a... Opa, deu erro. Por que deu erro? Bom, já conectou. Aí dou um OK. Aí a próxima parte ele vai perguntar onde que é o fuso horário e depois ele vai pedir o login da conta. -3 São Paulo. Aqui eu vou pôr como mais tarde. Ele pede para desencaixar. Desencaixei de mano. Esse aqui parece ser mais fácil de desencaixar do que o outro. Ele desliza com mais facilidade. Do próximo. OK. Aqui vai importar. Bom, aqui ele está perguntando se eu quero importar, se eu vou continuar utilizando o outro, sim. Por enquanto, mais tarde. Aí ele não deixa. Bom, aqui eu vou ter que fazer o processo e já volto, tá bom? Bom, agora eu vou falar um pouquinho a respeito das diferenças entre os dois consoles. Aqui na parte de cima vocês vão encontrar o Nintendo Switch de primeira versão, e aqui na parte de baixo nós vamos encontrar o Switch OLED. Em relação aos controles, nada mudou. Os dois controles ficaram com o mesmo design e a mesma posição de botões. Basicamente, não houve nenhuma alteração em relação aos controles. O que houve aqui a alteração seria referente à tela.
Além de ser uma tela muito superior na questão de brilho, contraste, cores mais vívidas, na versão OLED nós vamos encontrar uma tela de 7 polegadas. Já na versão do Nintendo Switch normal de primeira versão, nós vamos encontrar uma tela de 6.2 LCD comum, tá? Então, como vocês estão vendo aí, a tela é muito mais vívida, muito mais bonita a cor. Você tem um brilho melhor, tem um contraste melhor, as cores são muito mais bonitas de se ver. Até para jogar com uma tela OLED, você consegue ficar muito mais tempo jogando sem que a sua vista canse, né? Consequentemente, a bateria, por ser a mesma bateria, o tempo de duração da bateria, infelizmente, é reduzido, né? Por ter uma qualidade, ter um brilho melhor, tudo melhor, então aí, por ser a mesma parte da bateria, então o tempo de duração aqui da sua jogatina vai ser inferior, tá bom? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês seria o quê? Na parte superior aqui do console, houve umas pequenas modificações sutis para deixar o videogame com uma aparência mais refinada, mais acabada. Que seria o quê? Aqui na parte do botão de volume, o botão Power, como vocês podem ver aqui, ó, ele teve um pequeno redesign aqui, fazendo com que ele ficou mais bonito, mais sutil. Aqui na parte da saída de ventilação aqui de refrigeração também houve alteração. Aqui o conector do P2, né, que seria o para fone, também houve alteração. Aqui na portinha onde você coloca o game card, né, que seria o jogo, também teve um pequeno redesign aqui, mas as posições basicamente ficaram idênticas. Não houve alteração alguma. Já na parte aqui de baixo, permaneceu da mesma forma dos dois consoles, tanto a primeira versão como a versão OLED. Não houve alteração nenhuma. Na questão aqui da dock, as posições aqui, as duas, ficaram na mesma posição, ou seja, eu consigo estar utilizando a dock do Switch convencional, da primeira versão, eu posso estar utilizando na dock do Switch OLED, que vai funcionar perfeitamente. A diferença é que a dock teve uma alteração assim na parte do design, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Aqui eu vou falar um pouquinho a respeito aqui do stand. Aqui o stand de primeira versão, como vocês podem ver, é somente esse suportezinho aqui, ó. É um suportezinho bem básico e você não tem controle de regulagem, ó. Basicamente você levanta ele até o final e ele fica, ó. Então basicamente você não tem controle algum de regulagem aqui para deixar o seu switch no formato aqui de cabana, né, que o pessoal fala. Já na versão do Switch OLED houve uma grande diferença. Por quê? O stand aqui para a basezinha para fazer com que ele vire tenda, ele foi totalmente redesenhada, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Aqui a parte das dobradiças ficaram muito robustas, né? Então aqui você consegue ter um controle de regulagem perfeito aqui na questão aqui para você deixar o seu switch na posição que você quiser. Outra alteração que teve, o cartão de memória aqui, como vocês podem ver, ó, o cartão de memória da primeira versão ele ficava abaixo, bem embaixo daqui do, do suportezinho aqui do stand. Ele ficava nessa posição. Já nessa versão aqui do OLED, ela ficou aqui, ó. Então você encaixa ele desse formato para cá. Então ele ficou bem escondidinho aqui também, mas ele ficou no formato aqui sem ser vertical, ele ficou na horizontal. Então eu encaixo aqui o cartãozinho de memória nessa portinha aqui, tá bom? Na parte de hardware, a única diferença que houve foi na questão da tela e da memória de armazenamento. Em relação a processador e a memória RAM, permaneceram idênticas, não houve alteração nenhuma. Enquanto na primeira versão do Nintendo Switch, ela vinha com uma versão de 32 GB, na versão do Nintendo Switch OLED, ele começa a partir de 64 GB. Então, ele basicamente dobrou a questão de armazenamento aí do seu Nintendo Switch. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês também, aqui como vocês estão vendo, ó, aqui são parte de sensores, que nesse modelo da versão OLED não possui. Aqui tem umas saidinhas também, ó, seria a questão do áudio, né, do som.
como vocês estão vendo aqui, ó, tem um... É que esse daqui ainda não comprei uma telinha de... Por mais que eu tenha comprado ele desde o ano passado, eu ainda não comprei uma película. Mas aqui, ó, na questão aqui de saída de áudio, a saída de áudio fica bem abaixo da tela, ó. Ele tem duas ranhuras aqui, ficam bem abaixo da tela. Já nesse formato aqui, nessa primeira versão, ele era bem em cima da tela, ou seja, a tela tinha um rasgo e a saída de áudio e de som, ela saía na própria tela, saía aqui nesse rasgo onde tem aqui na tela. E aqui tem um sensorzinho, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho a respeito da dock. No quesito aqui da dock, da primeira versão, é esse formato, como vocês já conhecem. Aqui nós vamos encontrar uma portinhola, onde eu faço a organização dos cabos. Abrindo a portinhola, que ela é fixa, aqui eu vou encontrar o AC adapter, que seria onde que eu vou conectar via cabo USB a fonte de alimentação da dock. Aqui nós vamos encontrar uma porta USB, aqui na parte traseira, e mais duas portas USB do tipo A na lateral da dock. Basicamente é isso. E aqui nós vamos encontrar uma porta HDMI para eu ligar na TV que eu quero. Tá? Basicamente essa seria a dock de primeira versão. E aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês, ó, aqui funciona normalmente também, tá? Eu posso estar tanto utilizando o Nintendo Switch primeira versão como a versão LED. Ok? Agora vamos para mostrar aqui a dock da versão do OLED. Logo de cara nós vamos encontrar aqui uma diferença na parte do logo, né? Aqui seria alto relevo, esse aqui já é uma serigrafia. Na lateral nós vamos encontrar também as duas portas USB, ok? No quesito aqui deixar aqui o comprimento, a largura da dock, as duas parecem ser do mesmo tamanho, mas essa branquinha ela é um pouquinho mais magrinha, tá? Aqui na questão de largura. Aqui o comprimento também teve uma pequena diferença. Aqui na parte do superior aqui da dock, houve aqui um arredondamento um pouquinho maior. Pequenos detalhes, coisas assim para deixar de forma mais sutil, mais refinada, né? Aqui também, ó, ficou um pouquinho mais refinado. E uma diferença muito grande que houve aqui na parte da conexão aqui interna, onde fica o organização dos cabos. Ao abrir aqui a tampinha, ela é móvel, ela não consegue, ela não é fixa, né? Você puxa aqui, ela já sai. Então você tem que tomar um certo cuidado de não perder isso aqui. O que houve de alteração aqui? Aqui você vai encontrar o AC adapter, onde eu conecto a fonte de alimentação da dock. Aqui eu vou encontrar um HDMI out. Logo de cara eu já vejo que não tem uma porta USB na parte aqui interna da sua dock. Por quê? Aqui foi adicionado uma porta LAN, ou seja, aqui eu posso conectar minha dock direto em um cabo de rede. Então nessa versão aqui da OLED eu consigo fazer esse tipo de conexão. Então eles tiveram que sacrificar uma porta USB aqui, né? Como vocês estão vendo aqui, não tem mais nenhuma outra porta aqui dentro. Então eles tiveram que sacrificar uma porta USB para adicionar uma porta de rede. Aí você teria que utilizar essas duas portas aqui USB do tipo A na lateral da sua dock, tá bom? Então essas foram as diferenças aqui em relação ao Nintendo Switch OLED, ok? E uma coisa que eu queria falar para vocês, eu não sei se eu já comentei a respeito, né? Os dois consoles, eles estão com a mesma bateria, a mesma questão de capacidade de bateria permaneceram idênticas. Como eu disse no começo do vídeo, que foi anunciado no começo da semana, a nova versão do Nintendo Switch OLED, nova versão do Nintendo Switch, aí ali já realmente já teve totalmente a questão assim de hardware interno, placa-mãe, os controles tiveram alterações na parte de conexões, o processador é totalmente diferente, é uma versão muito mais sofisticada, muito mais rápida, né? Questão de memória e armazenamento também tiveram muitas alterações. Tela também vai vir muito melhor.
e, consequentemente, o custo também vai ficar muito mais caro, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou finalizar o vídeo aqui, vou fazer aí mudar a câmera aqui, a posição da câmera, e vou aqui dizer se realmente vale a pena vocês, em 2025, comprar um Nintendo Switch OLED, tá bom? Então, até o próximo take. E para finalizar, eu vou dar minha opinião se vale a pena ou não vocês comprarem um Nintendo Switch OLED em 2025. Na minha humilde opinião, realmente ainda vale a pena vocês comprarem o Nintendo Switch OLED. Por quê? Como eu disse no começo do vídeo, a Nintendo anunciou que a próxima versão do Nintendo Switch ela vai ser lançada no segundo semestre. E para vocês terem uma ideia, vai ser lançado no valor, se eu não me engano, é de $450. Ou seja, com esse valor, como vocês sabem que aqui no Brasil tudo é mais caro, vai chegar em torno de uns 3.500 a R$ 4.000. Um console portátil que vai rodar, que pela Nintendo eles disseram que pode rodar até 4K. Mas, como vocês sabem, até a Sony, Microsoft sempre prometeram aí os consoles rodando 4K, rodando jogos 4K, mas nós realmente nunca tivemos esse tipo de jogos rodando 4K 60. Alguns rodaram até 4K, mas nunca chegaram a 60. Então aí por anos as empresas sempre prometem entregar algo, só que nunca entregam. Então aí basicamente, se vocês pesquisarem bastante, eu até aproveitar para dar uma dica para vocês, que nós temos aí um grupo de ofertas que sempre postamos aí promoções diariamente no grupo do Telegram. Eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo um comentário fixado também, para caso vocês tenham interesse em estar participando do nosso grupo de ofertas, que sempre nós postamos promoções. Então, sempre que tiver promoção aí de consoles ou de jogos, controles e produtos em geral, nós vamos estar postando. Então, eu consigo aqui comprar hoje em dia, nós estamos aí no mês de abril, então no mês de abril de 2025, então você consegue achar aí o Nintendo Switch OLED abaixo de R$ 2.000. Se você pegar aí uma promoção, cupom de desconto, cashback, você consegue aí pegar um Nintendo Switch OLED muito mais em conta, tá bom? Então, é como eu disse, na minha humilde opinião, é possível sim, e você consegue comprar um Nintendo Switch OLED e aproveitar muito bem, porque hoje em dia a gama de jogos da Nintendo é muito vasta. O único problema é o custo dos jogos, né? Como vocês sabem, a Nintendo aí não mexe na questão de jogos, os jogos são muito caros, tá? Então aí só fica esse pequeno problema. Mas na questão aqui de jogos, então é uma boa pedida para você ter um console e aproveitar e se divertir bastante, tá? Certo? Então é um vídeo aí que eu estou tentando trazer cada vez mais detalhado, mais informativo para vocês. Se vocês estão gostando aí dos conteúdos, se puder deixar o like, deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, porque muitos aí dos usuários que acessam, das pessoas, dos visitantes que assistem aos nossos conteúdos, não são inscritos. Então se estiver gostando aí do conteúdo, deixa o like aí, ajuda o canal, deixa um comentário também para poder fazer um engajamento, que assim cada vez eu consigo trazer mais conteúdos melhorados, né? Trazer mais conteúdos novos também, né? Porque aí conforme vai entrando receita, eu consigo ter mais visibilidade, fazer mais parcerias, né? Para poder trazer mais conteúdos e aí ajudar vocês no dia a dia, trazendo tutoriais, dicas, produtos, promoções, como eu já disse aí no vídeo, né? A respeito do nosso grupo de ofertas, certo? Lembrando que eu ativo a parte de membros, caso você queira aí ajudar financeiramente o canal, é só escolher um plano e ajudar, tá bom? E é isso, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.